Eu sou Maricleide Reis e hoje vamos falar sobre a numerologia e a relação da sincronicidade dos números que as chamas gêmeas visualiza ao longo dessa dinâmica. Mas antes, peço encarecidamente que curta e compartilhe esse canal para que outras pessoas tenham acesso. Lembrando que a agenda deste mês de janeiro para o tarô terapêutico está aberta para as chamas gêmeas, almas divinas. A sua consulta é comigo, eu e você ao vivo. Estão poucas vagas e vocês podem marcar sua consulta comigo, eu e você ao vivo, para a gente desvendar, descobrir e ajudar vocês nessa jornada de chamas gêmeas. É sabido que na numerologia, a carta do tarô está representada por um número, principalmente os arcanos maiores. Cada carta ela é representada por números, os arcanos menores também são representados de 1 a 10. Bem como os arcanos maiores, que são de 1 a 22 cartas. Toda vez que você chama gêmeas visualizar o número 101.01 ou então a hora, 1h01, significa que é uma sincronicidade. São as sincronicidades onde o seu anjo de guarda está chamando a sua atenção. Sabemos que são 3 números que representam as chamas gêmeas, que é o número 11, o 22 e o 33. São os números que fecham a chama gêmea. Só que nessa jornada das chamas gêmeas, a gente é carreado por outros números. E o número 1, ele é representado no tarô pelo mago. É o mago que faz a coisa acontecer. É ele que faz, ele tem o poder nas suas mãos. Então, seja, meu irmão, o mago da sua vida. Quando você verificar a hora, 1h01, ou datas, 1h01, ou ver placas, outdoors, verifica. 1h01, 1 minuto e 1 segundo. O que significa isso? Vê a data, preste atenção. É um mago. E lembre que por trás dessa numerologia também tem os anjos da cabala. Cada carta é representada por um anjo da cabala. E isso também é diferente. Se você vai pensar no seu anjo de guarda que está chamando ali a sua atenção. Mas você pode pensar no número da cabala assim. Número 1. E pensa na carta do mago. Quem é o mago? O mago é aquele que faz a coisa acontecer, é o mágico da sua história, é o mago da sua vida, é onde você tem o poder na sua mão para você transformar a sua vida. Então, use o mago como o seu orientador. E aí a gente tem a carta número 2. O número 2, ele fala do conhecimento espiritual, do conhecimento do mundo. É onde você está aberto a se conhecer e conhecer outras pessoas e é representado pela carta da sacerdotisa. A mulher mais intuitiva do tarô. Ela é a carta mais intuitiva do tarô, é a sacerdotisa. Ela, apesar de ser representada por uma mulher, ela não representa aqui a figura de mãe, porque vai ter uma outra carta que vai representar a figura de mãe. Aqui ela vai falar do poder da mulher, que a gente tem dentro da gente. Mas lembrando que essa carta ela não tem sexo, então serve para homem, serve para mulher. Eu me refiro à mulher, o sagrado feminino que a gente tem dentro da gente, porque todo mundo tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então, o seu lado feminino da sacerdotisa, ela vem com a intuição. É uma mulher forte, é uma mulher intuitiva, é uma mulher corajosa. Ela põe força no que faz, ela tem firmeza. E aí você compara com o número 2. Se você verificou 2h12, ou data 02/2, como ocorreu os portais do ano passado, aí você fica atento, porque é o momento que o seu anjo está chamando a sua atenção. Lembrando que cada anjo, ele é representado. Eu vou deixar aqui no tarô, acima, no link, cada nome de cada anjo representado, porque os nomes são nomes difíceis de pronunciar. Já o número 3, que é representado pela carta da Imperatriz, verifique. O que significa? Ela significa uma mensagem da espiritualidade, onde você tem que ter cuidado e vai haver conquistas para vocês. Onde a espiritualidade chama a sua atenção para você verificar a conquista e cuidados que você tem que ter nessa jornada. Aquele momento que você visualizar essa hora, 3 horas, 3 minutos, ou verificar datas, ou placas de carro, ou outdoor, ou alguém falar no horário, qualquer coisa que vocês verem, qualquer mensagem que vocês verificarem, observe a sincronicidade, porque por detrás de cada número está chamando a sua atenção para que você faça alguma coisa diferente. Não pense só no romantismo. Muitas vezes a gente visualiza os números e fica só, porque eu vou encontrar minha chama gêmea. Calma. Você vai ficar com a sua chama gêmea, mas os números, na numerologia, esses números, eles chamam a sua atenção para você ter cuidado com determinadas coisas.
E é por isso que é importante você trabalhar isso em você. No momento que você verificou aquele horário, eu digo para vocês, eu já vi todos os números, de 1 a 22. E cada vez que eu visualizava, eu ia atrás, pesquisava para verificar se realmente era isso. E aquele momento eu parava e fazia uma oração para meu anjo de guarda, pedindo proteção. E pedia oração a esse anjo da cabala, porque cada carta tem um anjo da cabala, o qual eu vou deixar acima para vocês. E aí eu tenho o número 4, que é a carta do imperador, que é escrita a hora da força, da coragem e do sucesso. Então você tem que ter força, coragem e sucesso para ser o imperador da sua vida. Se você quer imperar, você tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter sucesso. Claro, nós temos que tomar cuidado. E nesse momento que você verificar a data, o horário, qualquer coisa que você verifique com 04.4, 04.04, preste atenção. Seu anjo está falando com você. E aí você vai pensar na carta do tarô, imperador. Gente, o imperador está me chamando a atenção. O que eu tenho que fazer na minha vida para melhorar? Será que eu não estou fraquejando? Será que eu não estou com muito medo? Começa a pensar na numerologia. E o que essa carta do tarô, junto com esse número, quer falar para você? Eu venho com o número 5. O número 5 é a hora de celebrar a vida. É a hora da prática e de boas ações. E aí eu tenho aqui o Hierophante. O Hierophante, aqui nessa carta, é representado também pelo Papa, nesse tarô. Então, assim, o Hierophante, ele vai falar do quê? Da concretização, da confiança, da fé, da criatividade. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar em Deus, que sua união vai dar certo. Muitas vezes, naquele momento que você está lá parado, você tem dificuldade de pensar. Aí você está com medo. Quando você visualizar esse número, 5 horas e 5 minutos, ou datas, qualquer placa de carro, qualquer placa que você vê que você verifique com esse número e veja essa sincronicidade, pensa, intui, faz uma oração, pede proteção. Aí você vai perguntar, poxa, se essa carta do Papa, do Hierophante, transmite para mim tudo isso, então eu vou prestar atenção na minha vida, o que eu preciso fazer para chegar nessa união de chama gêmeas. As sincronicidades, ela reflete para vocês um aprendizado. E esse aprendizado é a sua caminhada, como acontece comigo, como acontece com todas as chamas gêmeas. É um processo. Todo mundo já viu todos os números, eu tenho certeza disso. Só que você não prestou atenção. Então, a partir de hoje, não fica só pensando no número 11, 11, 22, 22, 33, 33. Vamos abrir a nossa mente, porque o nosso anjo de guarda, Deus Criador, está tentando chamar sua atenção através da numerologia para você verificar onde você precisa melhorar a sua vida. E aí eu venho com a carta muito linda, que é a carta dos namorados. Então, esta carta número 6, quando vocês verificarem, é a hora do miticismo, é a hora do desafio, das revelações, onde tudo é revelado para você espiritualmente. Esta carta número 6, ela reflete também a criatividade, o namoro, do conhecimento, do aprendizado. E nessa carta aqui do namoro, quando você pensar em namorados, poxa, eu vou estar com a minha chama gêmea, o número 6 apareceu, é sinal que a gente vai namorar. E muitas vezes, gente, a gente não pode esquecer que o namoro já começa lá no plano espiritual. Não esqueça que não existe separação. Quando você sonhar com a sua chama gêmea, pensa nessa carta. Pensa nesse horário, 6 horas da manhã, combina esse horário, 6 horas e 6 minutos, faz uma oração, pede intercessão de Sananda, da mestra Rovena, e pensa nesse número que é namorado. Então, você vai ter muitas revelações ao verificar esse horário. É o medicina que você tem para fazer suas coisas, as cristais, pedir oração, ametista, a tomalina negra. Você vai usar os cristais nesse momento para poder intuir. Então, assim, é o momento que você tem 6 horas e 6 minutos, ou a data 6/6, verifica, pensa, é a hora dos enamorados. Então, eu vou co-criar, eu vou parar aqui, vou fazer uma oração, pedir intercessão, eu vou fazer minha meditação e vou entrar em projeção astral, em meditação para falar com quem? Com a minha chama gêmea. Então, no momento que você faz a sua meditação, é o momento que você tem para intuir, para falar da sua chama gêmea. Qualquer horário, gente. Eu falo o número 6 porque a gente falou aqui da carta dos enamorados. Então, quando vocês verificarem, vai lembrar da carta dos enamorados. E a carta número 7 foi a carta que a gente vem falando aqui esse mês. O número 7 é a incrível hora das realizações e do despertar espiritual, que é a carta do carro, que é o regente deste ano. O número 7 é a carta do carro.
é o regente desse ano, com a lua bem grande olhando pra gente. São os regentes que vai regir durante todo esse ano. Então, se eu tenho um carro, aqui em cima tem uma mulher, no Egito, a mulher está em cima, o homem e a mulher embaixo, dirigindo esse carro. Então, assim, o número 7, ele vai falar do despertar espiritual, das realizações que a gente tem que ter na vida. E esse é o momento que as chamas gêmeas têm neste ano para se movimentar e começar a co-criar, porque vai ter muitas uniões de chamas gêmeas, sim, confie. Essa carta número 7, número 7 é um número poderoso, não foi regido esse ano por acaso. Lembrando que a gente está em transição planetária. O planeta já está na quinta dimensão. O que ainda não está na quinta dimensão é a humanidade. Infelizmente, a humanidade ainda precisa se trabalhar muito para poder chegar a todos nós na quinta dimensão. E aí eu venho com a carta número 8, que é a hora da sabedoria, é a hora da humildade, é a hora do respeito, é a hora da justiça. Então aqui, justiça de quem? Divina. É a carta número 8, é a carta da justiça, tá vendo? Eu tenho aqui uma mulher segurando uma balança, ela tá aqui, ó, balanceando, equilibrando o peso dessa carta. Então, eu tenho uma justiça divina para ser feita na minha vida, na vida de vocês. Então, aí vocês vão pensar, número 8 é a carta do tarô, é a justiça divina, é a justiça de Deus. Gente, isso pode ser qualquer momento da vida de vocês. Pode visualizar essa carta. Vamos supor que você esteja passando por algum problema e naquele horário apareceu 0808, ou 8 horas e 8 minutos. Então é onde você vai equilibrar quem? O ego. Equilibra o ego no terceiro plexo solar e repensa. E vai para o chakra cardíaco. É o momento de acalmar. Por quê? Nós estamos no momento para poder ser feita a justiça divina. Calma que tudo vai dar certo. Então o número 8 ele traz essa sabedoria. Que você tem que ter essa paciência, esse equilíbrio, que tudo vai dar certo. E aí eu venho com a carta número 9. E aí o número 9 é o número do horário do auxílio espiritual. É o auxílio divino, é onde Deus vai lhe ajudar. Quando eu comecei a gravar esse vídeo agora, era 9 horas e 9 minutos. Eu olhei assim, eu digo, olha, apoio espiritual. Olha como a sincronicidade também foi feita para mim durante a gravação desse vídeo. E aqui, o número 9, eu tenho o eremita. O eremita é aquele que intui, é aquele que pensa, é aquele mago, é aquela pessoa que sai, que se afasta para poder aprender. Mas ele está aqui, ó, com uma luminária. Ele está num local iluminado, ele não está isolado totalmente. Ele quer ver com clareza, é onde a gente chama de precisa ver os nossos acertos, as nossas dificuldades com mais clareza. Então, quando vocês visualizar o número 9, a sincronicidade, 9 horas, 9 minutos, 9 horas, ou 9 do 9, preste atenção. Preste atenção porque é um chamado de Deus, de auxílio espiritual que você vai ter naquele momento, naquela situação que você esteja passando, porque vai ser um momento de desafios. A gente vai viver um desafio, o desafio das chamas gêmeas, ela não para, ela continua. Mesmo quem já está em união sabe que a gente ainda tem desafios a vencer até que esse planeta ascenda como completo, com a humanidade também. Esse momento é o momento que a gente precisa mesmo do apoio espiritual. Você verificou essa data? Então Deus está tentando me ajudar. Verificar a situação que você está passando naquele exato momento, lembre que é um auxílio espiritual, um auxílio divino e Deus está ali chamando a sua atenção para você poder ser ajudado, mas você tem que se abrir. E aí eu tenho o número 10. O número 10 é a hora do progresso, é a hora da transformação. E esse progresso é onde você vai progredir na sua jornada das chamas gêmeas. E eu tenho, claro, a carta da fortuna. Esta é a carta do dinheiro, mas é o dinheiro da prosperidade divina e a prosperidade material. Não esqueçam disso. Então, se eu tenho a carta da fortuna, número 10, e o número 10 representa o progresso, a prosperidade, ou seja, eu tenho que me movimentar. Porque se eu me movimento nessa relação, eu vou ter progresso, eu vou ter realizações, eu vou ter sucesso. E isso vai me enriquecer. Porque a gente precisa estar, primeiramente, rico no nosso poder espiritual em Deus. E depois das riquezas materiais. Não esqueçam disso. Porque quando você é rico espiritualmente, rico nas abundâncias divinas, o lado material, das riquezas materiais, ela vai vir para você. Não tenha dúvida disso. Mas a gente precisa caminhar na prosperidade divina e confiar. E o número 10 é um número forte. A gente precisa aproveitar esse momento para transformar a nossa vida. E aí eu tenho uma carta da força, que é a carta número 11.
E essa carta número 11 é uma força, né? O número 11 é o chamado. É o chamado de luz, é o chamado espiritual, é onde Deus chama, chama, chama gêmea, venha minha chama, venha chama gêmea, vocês são abençoados, vocês são iluminados. Essa carta é uma carta de luz. Olha para essa mulher, olha para ela como ela está iluminada, irradiada, bonita, bela. Gente, veja vocês, na numerologia, número 11, 11 do 11 é a carta que brilha. Todo mundo, quando vê esse horário, o coração chega a palpita. Meu coração palpita. De quando eu vejo 11 11, olha, apoio espiritual. Deus está comigo, me dando força, coragem, sabedoria. É a carta da força. E aqui tem uma mulher dominando quem? O leão. De forma tranquila, ela não está fazendo nenhum movimento brusco, nenhuma bravura. Não, ela está calma. O leão está sendo dominado por ela. E é o leão que a gente tem que dominar a nossa gente. Quem é o nosso leão que a gente precisa dominar? O ego. É o ego que nesse momento a gente precisa também equilibrar. E eu comento com muitas pessoas, com alguns pacientes, gente, toda vez que vocês visualizar o número 11, nem sempre a número 11 vai falar somente da chama gêmea, mas vai falar de você. E uma coisa que a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo que eu preciso ter força? Na minha vida, porque assim, a vida de uma chama gêmea nesse planeta não só se resume a uma relação de um casal de chamas gêmeas, mas se realiza como um todo. Porque você tem famílias, você tem trabalho, você tem colegas, você tem amigos, você tem seu cachorro, seu gato. Então, aonde você está errando? Aonde não está legal que você precisa ter força, ter coragem? Aonde você está fraquejando que você precisa dessa força? Tem momento que a gente está fraquejando. E esse momento pode ser uma questão nossa e não da chama gêmea, não do relacionamento, mas da gente mesmo. E aí vem esse número 11 chamando como um chamado de luz. Eu sou a força. Estou aqui. O chamado divino é o momento que vocês têm para repensar. Lembrar, claro, do seu gêmeo, mas lembrar da situação, daquele exato momento que o número 11 apareceu para vocês. Não vamos generalizar tudo, mas vamos olhar com carinho, com mais atenção. Vamos verificar de fato o que está ocorrendo, porque o seu anjo está lhe chamando a atenção. Por que Deus está mandando que está lhe chamando a atenção naquele exato momento do número 11? Porque quando o número 11, quando já está na final da jornada de chamas gêmeas, o número 11 ele dispara. Eu nunca vi tanta coisa assim. O número 11 ele dispara. Como dispara para mim, eu vejo o 11 todos os dias, gente. 2, 3, 4 vezes no dia. Só que eu fico, uma coisa que eu aprendi a avaliar, falando de mim, o exato momento, qual o momento que eu estou passando naquela minha vida ali? Aquele momento é com a minha chama gêmea ou aquele momento é o meu? Aquele chamado é para mim. O que eu estou fazendo que naquele momento apareceu e eu preciso estar atenta? Porque se eu sei que é um chamado de luz, será que eu estou na luz o tempo todo? Então a gente tem que se perguntar isso também. Ou será que a gente precisa daquela luz para intuir, para fazer alguma coisa que a gente está se apagando? Nós mesmos, independente da chama gêmea. E aí vai ter um momento claro. Quando você está sonhando, está escutando uma música, como um sonho de verão, e aí você canta uma música. Você também pode cantar uma música nesse horário e mandar para sua chama gêmea. E aí intuir isso em você. Mas lembre-se, coloque os dois pontos de vista. O número 11 aparece para iluminar a sua vida e iluminar a relação de chamas gêmeas. Lembre-se que você tem que estar curado primeiro para você alcançar a sua jornada com a sua chama gêmea. Então é preciso você cuidar primeiro de você para você alcançar essa força, essa coragem que você precisa. E Deus está lhe apoiando ali, ó. Força, coragem, eu estou com você. E é assim que a gente tem que ser. Dominar o leão do ego, porque o que atrapalha a nossa relação é o ego, né? Então a gente precisa controlar o ego, porque o ego que muitas vezes atrapalha mesmo a união de chamas gêmeas. É o ego, ele é o precursor, na verdade, né? Porque tanto para você quanto para o seu gêmeo ele atrapalha um pouquinho e a gente precisa controlar. Veio chamado de luz, o ego tá ali, ó, força, coragem, calma, respira fundo que tudo vai dar certo. E agora eu venho com o número 12, que é a carta do pendurado. Olha como ele está pendurado, essa carta. Ele tá de cabeça para baixo, ele não tá fazendo força. Vou virar assim para vocês verem melhor, né, o rosto dele, tá vendo? Ele não está desesperado, ele está calmo, ele está tranquilo, porém ele não está numa posição confortável. E esse número 12, ele fala equilibrar o karma. Vamos equilibrar o nosso karma. Foi o que eu falei do ego. Esse karma dessa vida, os karmas de vidas passadas, porque atrapalha. E dessas vidas também, porque a gente sabe que se a gente não procurar
trabalhar e fechar as nossas dificuldades. Vamos supor, você é uma pessoa muito arrogante, você é uma pessoa muito inquieta, você é impaciente, você não tem calma. Então você vai ter que pensar como esse pendurado aqui, ó. Em alguns tarôs vem com uma forca, mas ele não tá enforcado. Mas aqui vem como um pendurado, eu acho melhor essa carta por isso. Ele tá numa situação não confortável, mas ele transmite para você: eu preciso trabalhar meu karma, eu preciso me cuidar. O que eu errei lá atrás, eu não posso errar agora. Se eu tô pedindo para equilibrar, porque muitas vezes você perde a cabeça por besteira. E essa hora, 12 horas, 12 minutos, esse portal foi o portal do ano passado, vocês lembram? E foi um portal muito forte, onde muitas pessoas se libertou de karmas de vida passada, de karmas presentes, uns ciclos que foram fechados mesmo. E foi um portal extremamente forte. Foi o portal 1212. E aí você tem o número 12. Imagine aí o portal 1212 com a hora 12 horas e 12 minutos, o quanto não foi forte isso. Então a gente tem que repensar a nossa vida, avaliar, controlar, equilibrar esse karma que está desequilibrado. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Preste atenção, conversa com seu guia espiritual, conversa com Deus, se abre para Deus, repensa, coloca a meditação, entra em meditação. Calma, controla, porque se você ficar o tempo todo agoniado, você não vai conseguir seguir essa jornada, porque os desafios, os obstáculos dessa jornada é muito grande. A gente sabe que viver nessa jornada não é uma coisa fácil. Não é fácil. Então, quando aparecer 12 horas, 12 minutos, 12 do 12, fica esperto. É o momento que você tem que equilibrar o ego. O ego, ele vai sempre estar atrelado aos karmas da vida passada, da vida presente, e tomar muito cuidado. E o número 13 é onde ele fala: chegou a hora de transformação e fortes mudanças. E é representado pela carta da morte. Não tenha medo da carta da morte. Olha só, chegou a hora de grandes transformações e grandes mudanças. Eu saí do pendurado, onde eu estava lá intuindo e quebrando o ego. Eu tinha que equilibrar meu ego no número 12. E agora eu entro no número 13, que o número 13 ele representa muitas coisas na Bíblia. Então a gente tem que começar a repensar a numerologia do número 13, é um número extremamente forte. Eu tenho que matar em mim aquele problema que eu tenho, aquela dificuldade que eu tenho que fazer mesmo a morte. Mata, elimina da sua vida os sentimentos negativos, raiva, mágoa, rejeição, ciúmes, inveja, todo pensamento e sentimentos negativos. Quando essa carta aparecer, fique esperto. Você tem que matar, você tem que eliminar, controlar, porque chegou a hora de você transformar. É o momento que você tem para se transformar. Então pensa na transformação. Veja sempre essa carta do tarot como transformação. Eu vou matar isso, eu vou eliminar, vai morrer, para poder renascer, para que haja uma mudança, uma transformação. Veja dessa forma, número 13. Fique alerta, fique atento, pense direitinho. E foca, porque todo número, cada número da numerologia, cada número dessa numerologia, ele representa uma coisa muito importante na sua vida. E aquele exato momento que apareceu aquela hora, não foi por um acaso. Ou a data, ou uma placa de carro, ou placas na rua, ou alguém falou para você, ou você visualizou. Gente, preste atenção. São chamados de Deus. Por que esse horário apareceu? E aí eu venho com o número 14, é onde você tem que se libertar e aguardar boas notícias. E aí tem a carta da temperança. É onde essa mulher está segurando aqui, uma mulher forte, intensa, ela está segurando uma tocha de fogo. Ela está aqui no universo pensando, ela está esperando no tempo de Deus. É onde as chamas gêmeas têm que ter a sabedoria, a calma, o discernimento e entender que tudo na vida tem um tempo. E o tempo de Deus é o tempo divino. É essa que faz a diferença na nossa vida. Quando eu penso assim, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu momento, é esse momento que eu tenho com Deus. É o momento que eu tenho para pensar, para refletir, para intuir. Calma. Eu quero as coisas, eu sei que nessa jornada das chamas gêmeas, muitas vezes a gente quer que seja rápido. Agora para e pense. Se tudo foi tão rápido, se essa reunião for rápida demais, e seu gêmeo não tiver curado, vai terminar a relação. Ele vai ter que passar por todos os aprendizados de novo, e você também, para poder voltar. É por isso que tem um momento na nossa vida que a gente tem que esperar com calma e ter paciência. Comece a se trabalhar em vocês. Evita entrar em relacionamentos vazios. Claro, se Deus enviou para você uma alma gêmea antes da sua chama gêmea, porque já estava acordado com Deus. E com o seu gêmeo, que você teria uma alma gêmea antes dele. Mas se não,
Pra que ficar se envolvendo em relacionamentos casuais? Só pra dizer, eu tenho uma pessoa enquanto eu espero meu gêmeo se libertar? Não, gente, isso é fria. Isso é uma fria. Se liberte e aguarde boas notícias. O tempo de Deus é o tempo divino. É o momento que você tem para se trabalhar. É o momento que você tem para crescer, para se iluminar. Seja a luz da sua vida. Traga força, coragem e pense no tempo de Deus. Com muita paciência, com muita calma. Porque quando tudo é no tempo de Deus, vem tudo organizadinho. Na hora e no momento certo. E aí seu gêmeo vai vir para você como? Curado, liberto, pronto para você, para manter essa união sagrada e pendurar pro resto da vida. E é isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes a gente tem pressa, tem aquela agonia, a gente quer porque quer e não tá na hora ainda. E aí quando começa a ver a numerologia 11, 11, 22, 22, 23, 33, 33, fica agoniado, fica naquela ansiedade. Ou então quando vem as penas, ficam tudo ansioso. Calma, tudo no momento certo e tudo na hora certa. Até as penas de anjos, por exemplo, essas penas que a gente verifica, que a gente vê, a gente encontra. Eu mesma, essa semana passada, encontrei várias penas. Vocês têm que ter calma. Eu encontrei semana passada essa pena no horário de 11 horas e 11 minutos. Então são coisas que eu fiquei assim, é o meu anjo de guarda que está me protegendo. Por que ele estava me protegendo? Porque eu estava no momento, naquele momento, o momento onde eu estava, era um momento que não estava luz. E era um momento de conflito. E eu tinha que ser a luz na vida daquela pessoa. É isso que eu quero dar um exemplo para vocês. Quando eu visualizei o número 11 e vi a pena, foi o momento que eu visualizei, que eu vi, eu digo, olha, esse momento não foi da minha estimagem, foi um momento meu. Que eu tinha que iluminar as pessoas que estavam à minha volta. E é isso que a gente tem que pensar na numerologia. Agora vamos falar do número 15, onde você tem que seguir seu caminho e não perder seu controle. Lembra que este ano o carro é o regente, ele que vai fazer a movimentação. Mas você tem que seguir um caminho de direcionamento e não perder o controle. Por quê? O número 15 é extremamente forte. Vocês visualizaram 15 horas e 15 minutos, o datas e placas por aí, pense. O diabo está aqui com vocês. Eita, diabo sedutor, cuidado com esse diabo nesse tarô. Esse diabo tá muito lindo, eu sempre brinco dessa carta. Então, gente, o diabo aqui, ele representa assim. Nessa carta número 15. Aqui tá o número 15. Se você não se equilibrar, se você não se controlar, não tiver o tempo das coisas, quem vai agir é o diabo na sua vida. E ele, quando ele age para destruir a nossa vida. Tem um lado positivo da carta do diabo? Tem sim. A iluminação, a radiação, a força, a coragem, a impetuosidade, onde você vai com garra para conseguir, você consegue o que quer. Mas também, quando se fala, siga seu caminho, não perca o controle, nesse horário, você aparecer para você esse número, então fique atento. Porque aí tem uma diferença. Uma coisa é a tiragem da carta do tarô e aparecer no meio de outras cartas. Outra coisa é o número aparecer para você, número 15. Preste atenção. Qual o momento que você está vivendo na sua vida? O que está acontecendo porque aparece no número 15 horas e 15 minutos? Ou você visualizou em qualquer local 15.15. Preste atenção. Mantenha seu controle, mantenha seu equilíbrio, que tudo vai dar certo. Porque o inimigo, ele não quer. A escuridão não tem interesse nenhum que a união das chamas gêmeas aconteça. Tudo que ela não quer é que a união de chamas gêmeas aconteça. Por quê? Porque a união de chamas gêmeas vai trazer luz, iluminação, amor, paz, coragem para esse planeta e vai libertar todos nós. Então, isso não é vantajoso para a escuridão, para o inimigo. É por isso que você tem que ter cuidado quando essa carta aparecer. E aí, vamos para o número 16. É onde você vai ter alguns obstáculos, limitações, alguns problemas, dificuldades, desafios. E aí eu venho com a carta a torre. Pense que a torre é um momento onde você destrói. É um momento que destrói tudo na sua vida. A torre cai. Sabe quando é que a torre aparece na sua vida? Na noite escura da alma. A noite escura da alma. É aquele momento é que a chama gêmea tem essa torre na vida. E se aparece o número 16 para vocês, e tiver a tiragem da carta do tarô, o número 16, apareceu o número 16, e apareceu a carta da torre, gente, é uma torre na sua vida. Essa torre pode ser pro lado bom ou pro lado positivo, mas se você ainda está na separação da jornada de chamas gêmeas, e está naquela parte de conflitos, a torre cai. E que torre é essa? É as torres, é as nossas vidas que a gente tem que reconstruir, recomeçar do zero.
Quer ver o momento que a torre cai? Quando você descobre que você é uma chama gêmea. Foi assim comigo e é com você também que está me olhando. Quando você descobre que você é uma chama gêmea, a torre desaba na sua cabeça. E aí você entra na noite da alma escura. Você olha para as pessoas pulando, tudo que você quer é pular dessa jornada. Você começa a pensar, meu Deus, eu não vou dar conta. E vem tantas coisas na sua cabeça durante esse processo da noite escura da alma, que se você não tiver maturidade espiritual, não tiver conhecimento espiritual, você desiste. Você desiste, porque quantas vezes eu quis desistir? E aquele dia eu quero desistir, mas aí eu repensava, não, eu tenho que ir porque é o meu chamado. E Deus me chamava a atenção, assim como chama vocês. A gente aqui tem que falar a verdade. A torre, quando aparece pra gente, esse número 16, você já sabe que vai ter obstáculos, instabilidade. E que você tem que perseverar. Gente, não é uma coisa fácil de lidar, não. É algo difícil, porque você sabe que aquele momento da noite escura da alma, na minha opinião, o pior momento da relação de chamas gêmeas é na separação da noite escura da alma. É onde você sente todas as dores. Dor física, mental, espiritual. Todas as dores você sente. Tudo que está ali dentro de você é jogado para fora. E o pior, você ainda pode visualizar a sua chama com outra pessoa. E você está passando por aquele emaranhado de sentimento de toda aquela provação. E a sua chama gêmea, como aconteceu comigo, estava com outra pessoa lá no love dele muito feliz. Ou brincando de ser feliz, né? Eu não sei. Porque ele sabia da relação, mas ficou calado. Então, e sabe até hoje. Então, é o momento que você tem para você aprender. É o momento que você tem é o momento que você passa, meu Deus, a torre caiu na minha cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que parar, pensar. Se a torre desabou, pense assim, ó, pense num prédio antigo, que não tem reforma, que não tem nada, e que esse prédio, se não tiver uma reforma, uma revisão diária, anual, ele pode desabar qualquer coisa na nossa vida. Um móvel que você compra tem uma durabilidade, um eletrodoméstico, tudo tem uma durabilidade, você tem que ter cuidado, mas você sabe que um dia vai acabar. Então, nada na vida é para sempre, mas o amor de Deus sim é. Então, você tem que pensar que a torre caiu, se algo destruiu, eu vou destruir, demoliu, e eu vou renascer, eu vou reconstruir. E quando a gente passa pela noite da alma escura, é o momento de você reconstruir a sua vida. E ali você reconstitui com a torre. Você reconstrói uma nova torre. Derruba, limpa aquele terreno e se reconstitui. E assim é a chama gêmea. Quando você começa a trabalhar dentro de você e você cresce, intuitivamente você cresce. E ali no seu crescer, de dentro para fora, é onde você se ilumina, onde você se irradia. E ali você consegue construir a sua torre. Bloco por bloco. E vai subindo, subindo. E hoje você acende. E quando você está aqui, iluminada, é quando você vai estar preparada para receber a união de chamas gêmeas junto com as suas chamas gêmeas. E ele também vai estar preparado, porque ele também vai passar pela torre. Todos os dois passam. Não tem para onde correr. Ele vai passar pela torre dele e você vai passar pela sua. Tudo isso foi acordado antes. E agora eu venho com o número 17. É onde existe humildade, é onde existe a prosperidade, é onde existe a luz. Porque eu tenho a estrela, eita carta linda! E a estrela, ela vem para brilhar. É onde você tem que pensar assim, se eu tenho humildade, se eu tenho prosperidade, eu tenho bênçãos, eu tenho a luz da minha vida, eu estou irradiada, eu estou iluminada, tudo vai acontecer na hora e no momento certo. Então, assim, eu saí da torre, construí a torre e agora eu estou aqui, número 17, a estrela, brilhando. Foi o que eu falei para vocês? Construiu para o brilho. E agora é o momento de você brilhar. E quando você brilha, as coisas vão acontecer para você. Vem a prosperidade, vem a bênção. Tudo acontece na sua vida. A gente não pode ficar ali naquela torre, na noite da alma escura, se afundando, quebrou. Não tem que ser apegado. Demoliu, acabou. Agora eu vou reconstruir. Reconstruir, eu venho com a estrela. Eu venho para iluminar. Eu venho crescendo, cheio de garra, confiando neste relacionamento, confiando nessa estrela que vai brilhar na minha vida, com o número 17. Então, quando o número 17 aparecer para vocês, olha o brilho da estrela, olha a prosperidade, o sucesso, a abundância. Então, é o momento de você exercitar também a humildade. E entender que você, nesse momento, pode estar desperto e brilhando mais do que o seu gêmeo. Não tem problema. Não tem problema, porque aí você só tem que ter a humildade, o cuidado
Porque você vai estar brilhando tanto, vai estar tão iluminada, que muitas vezes seu gêmeo pode estar lá na noite escura da alma. Ele ainda está na torre dele. E na torre dele ele vê você brilhando. Quando ele reconhecer que você é a chama gêmea dele, isso pode incomodar ele. O seu brilho pode ofuscar as pessoas à sua volta. É por isso que tem que ter humildade. E outra coisa, quando a chama gêmea brilha, em qualquer área da vida, no trabalho, na profissão, as outras pessoas invejosas, elas ficam com medo. E começa a fofoquinha, começa a dizer o que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que se fala da humildade. Porque quando uma chama gêmea está brilhando, tem outras pessoas que estão incomodadas. Porque se nós viemos para aqui para trazer o amor, a paz, a prosperidade, nós somos diferenciados, trazemos sim um brilho. Nós não somos melhor que ninguém, mas a gente tem um brilho diferenciado. E isso é da chama gêmea. E só quem tem é a chama gêmea. Então, gratidão ao universo por ser uma chama gêmea. E aí você vai ter o número 18. O número 18, ele vai trazer para você quem? A sorte. Mas não desvie seu caminho, porque você tem quem? A Lua. E a Lua é a Lua que rege esse ano, né? De 2023. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque a sorte está do seu lado, você não pode desviar seu caminho. Não é porque você tem sorte que você vai desviar o caminho. Muito pelo contrário. Continua ali, firme, focado. Intui, pensa, porque a Lua ela traz emoções, traz sentimentos. E você tem que tomar cuidado com as emoções. Porque o que muitas vezes atrapalha o caminho da chama gêmea são as emoções. Então a gente tem que tomar cuidado com as emoções, controlar nossas emoções, nossos pensamentos e equilibrar. E deixar que essa lua ilumine a gente, traga as emoções boas, traga o amor. E quando você vê o número 18, pensa no amor, pensa na chama gêmea, pensa na sorte na sua vida, no seu trabalho, o sucesso que você vai ter. Mas você tem que continuar firme no seu caminho, não pode desviar. Porque a lua, como ela é algo introspectivo, tem que tomar cuidado, né? Algo que fica escondido, as revelações, os mistérios. A lua, ela representa um mistério, né? A gente olha para a lua, a gente fica naquele mistério da lua. Então, tem que tomar cuidado com a lua. Porque se você não trabalhar isso em você, você se perde. Não pode ficar se perdendo as emoções, né? É por amor, calma. É amor e emoção. É a razão. Eu sempre falo, 50% de razão, 50% de emoção, porque você vai ter o equilíbrio. E a gente precisa desse equilíbrio na vida. E aí eu tenho o número 19. É um número que traz espiritualidade, ele traz otimismo, ele traz luz. Ele ilumina a sua vida. E quem é? O Sol. O Sol, claro, o Sol ele traz isso para você. Onde, quando a gente está agora no verão aqui em Salvador. Muita praia, muita curtição. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o sol também, né? Sol demais queima a pele. Então a gente tem que se hidratar, beber nossa água e se cuidar. Então o sol, ele faz isso também. Muito sol demais queima. Tomar cuidado com o sol. O número 19 apareceu para você, você está iluminada, você está irradiada pela espiritualidade, você está protegida. Porém, se você está protegida, se você está iluminada, irradiada, você tem que pensar assim. O que eu tenho que fazer para me melhorar a cada dia? Pensa nisso. Deus está ali comigo, me iluminando, me irradiando. Então, o que a gente tem que pedir para Deus nesse momento? Que eu seja a luz na minha vida, que a luz que esteja na minha vida, que eu ilumine a minha família, ilumine as pessoas da minha volta, que eu leve a luz para o planeta, que eu leve a luz para a humanidade, que eu seja a luz na vida das pessoas. Então, se você tem a espiritualidade do seu lado e traz a luz como iluminação para você na sua vida, irradiando esse sol, você tem que ter mais esse cuidado e cuidar desse lado, sim, luz. Porque a gente tem que lembrar que a gente na vida tem o lado sombra e o lado luz. Então a gente tem que se manter firme nessa espiritualidade. E o sol, ele traz isso para você. É o momento que você tem para você clarear, ver tudo com muito amor, com muito carinho e com equilíbrio. E aí eu tenho o número 20. O número 20 é onde você vai ver que existem obstáculos, tem desafios. E aí você respira fundo, meu Deus. Lá vem o número 20. Respira fundo. Julgamento. O julgamento, mas o poder está em suas mãos. Você não pode julgar ninguém. E nem deve ser julgado também. Porque a única pessoa que pode julgar a gente, o nosso juiz é Deus. Claro, existe a justiça humana, da humanidade. Sim, tá. Se você cometeu um crime, você vai ter que responder. Qualquer crime na sua vida, você vai ter que responder. Mas esse julgamento aqui, muitas vezes, é um julgamento mental. É quando você julga as pessoas. É quando você julga a sua chama gêmea porque está lá em outro relacionamento.
ele está de uma forma errônea. É quando você faz julgamento de outras pessoas, é quando você leva a fofoca, a mentira. Cuidado com o julgamento. Julgamento, ele faz com que você reflita a sua vida. Quando você aponta o dedo para um, olha, eu estou apontando para 4 está virado para mim. Eu tenho 4 dedos virados para mim. Então a gente tem que tomar cuidado com o julgamento. Não julgar. E ter cuidado porque os obstáculos, o desafio vai ter na nossa vida. E essa forma de vir como julgamentos, esses desafios, a gente sabe que na jornada de chamas gêmeas, o que mais a gente vai ter é obstáculos e desafios. E a gente não vai poder julgar ninguém. E muitas vezes a nossa dificuldade, a gente quer culpar o outro, quer culpar a mãe, quer culpar o pai, quer culpar os irmãos, quer culpar, achar sempre um culpado para eximir a nossa responsabilidade. E a gente tem que entender que nós temos a nossa responsabilidade. E nem julgar a sua chama gêmea. Ah, porque esse homem me faz sentir isso. Gente, tudo bem. Eu sei que muitas chamas gêmeas acabam uma machucando a outra, principalmente quando está no ato da separação. Existe realmente essa dificuldade, né? E não é fácil. Não é fácil você ver sua chama gêmea com outra pessoa, não é fácil lidar com as situações, não é fácil lidar com o comportamento, com os vícios que a sua chama gêmea tem, seja sexual, seja vício em droga, em álcool, vício na gula, qualquer tipo de vício, ou a situação a qual ele está viciado a ter. E aí você fica observando de longe e você faz julgamento. Não faça isso. Deixe lá, entregue na mão de Deus, faça uma oração, peça proteção a Deus para ele. Que Deus proteja ele e faça com que ele possa verificar a vida dele, repensar, entendeu? Repensar a atitude dele e repense também a sua atitude. Olhe com humildade, olhe com respeito. Pense assim, que aquele fractal de luz, que é o seu gêmeo, naquele momento ele errou, naquele momento ele está naquela dificuldade, mas é o momento que você tem para repensar e ver os seus erros e seus acertos. Repensa tudo direitinho, que o julgamento é uma carta muito forte. E agora eu venho com o número 21. É onde eu tenho ação, eu tenho sucesso, é onde você pode prosperar. É onde você pode... Você é imparável. Você é imparável. Tenho aqui o mundo, carta mundo do tarô. Esse ciclo está fechado. Fechou-se, olha, observa essa carta. Essa mulher está dentro de um ciclo fechado de prosperidade, de bênção. Lá atrás está aqui a lua, o universo está todo aqui atrás dela. Ela é forte, ela está à frente, pensativa, corajosa, firmeza, confiança absoluta que tudo já deu certo. Ou seja, é assim que a gente tem que ver essa carta 21. É uma carta muito importante, é um mundo onde fecha-se um ciclo, errou lá atrás e abre-se um novo ciclo para a gente recomeçar. Esse ano agora é um novo ciclo. Pensa nesse ano novo. Pensa na vida que a gente vai ter daqui para frente, no ser de luz que eu quero ser, para transformar a minha vida, para transformar a vida da humanidade. Pensa na responsabilidade de você como chama gêmea, com você, com a sua família e para com a humanidade, com a sua chama gêmea. Pensa em você como a chama gêmea que você é. Nesse mundo de meu Deus, que tudo está em nossas mãos. Se a gente quer amar e ser amado, a gente precisa ter paciência, ter calma, esperar em Deus, confiar em Deus. O ciclo está fechado. E a gente finaliza o número 22, que é o número 22 das chamas gêmeas, né? O número 22 das chamas gêmeas é um número interessante, porque quem aparece no número 22, ele fala que são grandes realizações, transformações, modificações. E eu venho com quem? O louco. Acredite se quiser. O louco. O louco é quem representa o número 22. Por quê, gente? Viver essa jornada de chamas gêmeas. Quantas pessoas olharam para você e disseram: não existe chama gêmea, isso é mentira, isso é loucura da sua cabeça, é um karma, inventa qualquer coisa. Mas não acredita que é união de chamas gêmeas. Então, para viver essa jornada, tem que ser como louco, tem que se arriscar, tem que jogar para frente, esquecer a procrastinação, esquecer o medo, as mágoas, qualquer tipo de sentimento, qualquer pessoa que queira lhe atrasar. Dê as costas, olhe para frente, siga. Se jogue como esse louco, vá à frente. Ele não carrega nada, ele vai sem nada, ele simplesmente se joga. Ele faz a magia acontecer. Então você, chama gêmeas, tem que fazer isso na sua vida. Seja como um louco, se jogue. O número 22 é o número das chamas gêmeas. Eu tenho o número 11, 22, 22 e 33, 33. A carta do tarô não tem o 33. Os que são os arcanos maiores que representam. A gente para no 22. Então, assim, a gente tem essa união de chama gêmea fechada.
Não tenha medo, se arrisque, se jogue como louco. O ciclo fechou, recomeçou de novo. E a gente tem que acreditar, tem que confiar que a união sagrada vai acontecer no tempo, na hora certa de Deus. E se eu quero ser luz, eu tenho que transmitir essa luz. Se eu digo, eu, Mari Cleide Reis, sou a chama gêmea desperta nesse planeta iluminado, eu tenho que levar a luz aonde quer que eu esteja. São coisas na vida que a gente passa, que a gente precisa compreender. Que tudo na vida tem um momento e uma hora certa. E a numerologia, juntamente com a sincronicidade dos números e com as cartas do tarô, gente, está tudo interligado. Então, a partir de agora, quando vocês visualizarem os números, lembre, entre aqui no canal de Mari. Número 1, Mari falou que significa isso. Número 2 significa isso. Carta ainda. Vocês vão começar a intuir e começar a ver o que você precisa melhorar dentro de você com essa numerologia. Quando eu comecei a descobrir, eu sempre anotava os números. Toda vez que eu começava a ver os números, eu ia buscar entender. E aí eu descobri que tinha um anjo para cada carta. Eu vou colocar aqui para vocês o anjo de cada carta. É porque são nomes difíceis de pronunciar. Os nomes são muito estranhos. Então eu vou escrever para vocês, vou colocar aqui na página para vocês em cada carta. E aí, vem falando sobre esse anjo. Você fala o nome do anjo, pede intercessão, que é um anjo da Cabala. Esses anjos dessas cartas são anjos da Cabala. Vocês pedem intercessão e pede também intercessão de Deus, para que ele possa agir naquele momento. Mas lembre, gente, que é um chamado. Esse chamado é para você e também para sua chama gêmea. Determinado tempo pode ser somente para você, porque você tem que co-criar, você tem que aprender, você tem que evoluir. Para você evoluir, você tem que prestar atenção em tudo que está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta, a gente tem que captar. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, pense direitinho. Apareceu o número, o que esse número quer dizer para mim? É sobre mim ou sobre o meu relacionamento com a minha chama gêmea? Ou sobre essa situação? Sempre vocês têm que fazer essa correlação, tá bom, pessoal? Gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Um grande abraço e um beijo no coração. Namastê.